Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Há sempre um outro lado na vida do farmacêutico. No episódio de hoje vamos falar do tema Pensar Serviço e temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Paula Iglesias, que eu vou já apresentar. Doutora Paula, obrigada por estar connosco hoje. Neste episódio vamos desafiar-vos, a vocês que estão desse lado, e a doutora Paula, obviamente, a pensar serviço. O que é um bom serviço? Quais os pontos críticos para o meu cliente? Qual a rentabilidade? Estes e outros aspectos serão debatidos hoje, à luz da perspectiva da nossa convidada, que já tem assim, uma vasta experiência nesta área. A doutora Paula Iglesias é farmacêutica, comunitária, mestre em farmácia assistencial e iniciou a sua carreira como docente universitária, que exerceu durante mais de 15 anos, e ao longo do seu percurso conta com inúmeras participações em congressos, workshops, tudo tem a ver com ensinar também, contribuir quer a nível nacional, quer a nível internacional, e atualmente a sua carreira é dividida entre, essencialmente, o Instituto Pharmcare, do qual é fundadora e também formadora, bem como a parte dedicada exclusivamente à farmácia e da qual é sócia e responsável da que é considerada a farmácia escola, farmácia do Altinho. E mais recentemente, e não menos importante, porque temos vindo a falar muito desta ligação aos consumidores, um dos seus projetos mais recentes e direcionado ao público em geral chama-se Dicas da Farmacêutica, que tem como principal objetivo promover a literacia em saúde. Doutora Paula, queremos ouvir tudo sobre tudo o que tem para partilhar connosco e obrigada por estar aqui. Obrigada eu é que agradeço o convite, obrigada Alexandra pela apresentação que fez e obrigada Marta também, Obrigada. E se me permitem, obrigada à Biocodex por permitir que estejamos hoje aqui a partilhar um pouco, a ter esta conversa e a partilhar alguns dos meus pensamentos, reflexões e até um pouco a minha visão sobre o futuro. Obrigada. Posso começar? Claro. Doutora Paula, então se não se importa, sou eu que lhe vou fazer agora a primeira pergunta. Nós temos estado aqui em vários episódios a falar sobre a diferenciação da farmácia e aquilo que efetivamente dentro de uma farmácia é ou não motivo de diferenciação e de fidelização. O que acha efetivamente disto de pensar serviço? O que é isto de pensar serviço à luz desta diferenciação? Faz sentido? Eu creio que sim, acredito que de facto a diferenciação é pelo serviço que prestamos e também cada vez mais pelos resultados em saúde que conseguimos de facto alcançar fruto da nossa intervenção junto dos nossos doentes. E agora estamos a pensar mais em doentes e nos serviços, mas não podemos esquecer também aqui a parte da prevenção, que é fundamental e que eu acredito que vai assumir cada vez mais um papel primordial no contexto da farmácia e dos serviços que poderemos prestar também para os saudáveis, sim, para os nossos clientes saudáveis, não só. Portanto, aqui, para começo de conversa, pontuar já que provavelmente estamos muito focados nos nossos clientes doentes, mas não podemos esquecer os clientes saudáveis. Até porque hoje enfrentamos vários desafios no contexto da saúde, estas sociedades envelhecidas, não é? Portugal já tem 22% de idosos, caminhamos rapidamente para os 30% de idosos, cerca de metade destes nossos idosos já têm mais de 85 anos, portanto estamos a falar de 1 milhão de portugueses com mais de 85 anos, portanto, esta sociedade envelhecida, mas não só. Uma sociedade envelhecida, mas também com limitações, temos a grande questão da sustentabilidade do sistema de saúde. E aqui creio que o farmacêutico e a farmácia têm um papel muito importante e isto leva-nos novamente ao conceito da prevenção e a importância da prevenção na farmácia, de cada vez mais conseguirmos intervir ao nível da prevenção, até para que não fiquem doentes, não é? Nesta lógica também da sustentabilidade. É uma preocupação cada vez maior, não é? De todos. E, portanto, mesmo os jovens saudáveis agora serão os idosos da amanhã. E aproveitar este ativo que a farmácia tem da proximidade geográfica também, não é? Da proximidade geográfica. Acha que é isso que dita essa possibilidade da farmácia de chegar ao utente, ou ao cliente, ou há mais? O que é que acha? Eu acho que haverá mais para além disso, mas sem dúvida que essa proximidade é importante e eu creio que a pandemia, estes tempos que vivemos, dos desafios que nós enfrentamos, evidenciaram um pouco isso.
a importância da dita classificação da farmácia de bairro ou não, ou outra, e de facto essa proximidade com as pessoas. Embora eu acho que continuemos sempre à espera que os utentes entrem pela porta adentro. Ou seja, acho que ainda somos um pouco ou muito reativos. E acho que aqui esta nossa atitude já deveria ser mais proativa, não é? Irmos atrás, entre aspas, dos nossos doentes. E para isso é preciso saber identificar necessidades. É preciso conhecer as necessidades do nosso doente, identificar as necessidades farmacoterapêuticas dos nossos doentes e, de acordo com as necessidades farmacoterapêuticas, conseguir encaminhar cada doente para um tipo de serviço que seja o adequado a esse doente. Nem todos os doentes necessitarão de uma consulta farmacêutica de revisão da medicação. Nem todos necessitarão de uma consulta farmacêutica de seguimento farmacoterapêutico. E é preciso saber identificar riscos e encaminhar os doentes para esses serviços. Voltando um pouquinho atrás, se me permitem, claro. E aos serviços, de que serviço é que nós estamos a falar? Era aí que não é? Este módulo chama-se Pensar Serviço. Como é que sabemos que serviços fazer? Que serviços estamos nós a falar? O que é que a farmácia ou o que é que os farmacêuticos podem prestar enquanto serviços? Desculpe, doutora Bárbara, porque eu tenho muita ideia que quando se fala em serviço farmacêutico fala-se, e se calhar agora a minha nomenclatura vai estar toda errada, que se fala muito da medição do colesterol, a medição da glicémia, mas não é disso que estamos a falar, ou não é só disso? Não é só disso, é mais para além disso, exatamente. Se calhar aqui importa esclarecer muito rapidamente, de facto nós temos os serviços da farmácia e até ao abrigo da lei vigente podem prestar outros profissionais de saúde, podem prestar, para além dos farmacêuticos e das suas equipas tradicionais, podem prestar serviços na farmácia, por exemplo, ao nível da enfermagem, da vacinação, dispensa, nutrição, a podologia, não é? Mas depois temos os serviços farmacêuticos, os serviços profissionais farmacêuticos, e até os poderemos dividir em duas grandes áreas. Os serviços focados no medicamento, a gestão, o armazenamento, toda essa logística, não é? A conservação, etc. E depois os serviços focados no doente. Que é sinónimo de dizer serviços clínicos, focados no doente. Clínicos, na origem da palavra, quer dizer exatamente isto, dar atenção ao doente, cuidar do doente. E quando falamos em serviços clínicos na farmácia, e a Marta agora estava a referir a medição de parâmetros, que é muito importante, e de facto Portugal tem já um longo histórico nessa medição, de uma longa tradição nessa medição de parâmetros, até comparativamente a outros países, mas não podemos esquecer, dentro destes serviços clínicos focados no doente, qual é que é o principal, o mais prevalente e aquele que faz com que as pessoas no mundo inteiro reconheçam e venham à farmácia, que é a dispensa de medicamentos. E sem dúvida esse é um serviço clínico, a dispensa de medicamentos, que é diferente de falarmos em entrega ou venda, que isso seria outra coisa, estamos a falar da dispensa de medicamentos, será o serviço mais prevalente, o principal. Depois teremos um segundo serviço muito importante também, que é a indicação farmacêutica. O serviço em que o farmacêutico vai selecionar o tratamento para um determinado problema de saúde do doente. Claro que este serviço tem regras. Tem regras, estamos a falar de problemas de saúde menores. Sim. Estamos a falar de diarreia aguda, estamos a falar de piolhos, tratar as aftas, a obstipação, a pele atópica, a dermatite atópica, etc, etc. Portanto, temos regras quanto aos problemas de saúde menores, não são os major, não podemos tratar diabetes, hipertensão, etc. Medicamentos não sujeitos. E temos regras também, quanto ao arsenal terapêutico que temos à nossa disposição. Portanto, estamos aqui a falar de medicamentos não sujeitos à receita médica, suplementos, de probióticos, não é? Produtos de cosmética, outros produtos de saúde, no âmbito, sei lá, da contenção, etc, não é? Portanto, este será o segundo serviço, a indicação farmacêutica. E depois teremos as consultas farmacêuticas de revisão da medicação, as consultas de seguimento farmacoterapêutico, a manipulação, uma parte importante, cada vez mais indo ao encontro desta outra tendência que é a personalização. E a manipulação já foi um serviço muito, muito, muito forte na farmácia e agora sinto que está a voltar por causa da tendência de personalização. Sim, eu acredito que sim. Que essa tendência vai se acentuar e vamos cada vez mais ter essa necessidade e que o laboratório de manipulação na farmácia vai assumir novamente um papel instrumental nesta medicina personalizada, neste tratamento personalizado, exatamente, nesta personalização, nesta individualização, não só da medicina, mas da terapêutica. E aqui eu acredito que o farmacêutico, a farmácia em concreto, o laboratório, vai ter um papel muito importante. Mas temos também os testes, como estava a dizer, e os testes, temos diversos testes, testes VIH,
podemos fazer também de Covid, não é? Mais recentemente, e toda a monitorização de parâmetros, como estava a referir. Portanto, faz parte desse conjunto de serviços clínicos, faz parte dos cuidados farmacêuticos, que inclui estes serviços todos, como eu acabei de descrever, mas porventura temos que ter noção que há uns serviços que são exclusivos nossos e outros não. E se calhar quando nós nos esforçamos intensamente e promovemos que o doente saiba de facto fazer a sua automonitorização, autovigilância, não é? É bom que o doente saiba medir a sua pressão arterial, a sua glicémia, etc., não é? Aquilo que for necessário de acordo com as patologias que eventualmente tenha. E portanto, perceber que até o doente pode fazer essas medições, não é? Não é um exclusivo, não é um serviço exclusivo do farmacêutico ou das suas equipas, certo? Mas, efetivamente, enquadram-se todos estes serviços no âmbito da educação para a saúde, também, a farmacovigilância, fazem parte dos cuidados farmacêuticos. A sua resposta levantou-me aqui uma série de questões. Uma delas, nós tivemos aqui um episódio também sobre gestão de tempo, a gestão de tempo e a dificuldade que é às vezes encontrarmos, priorizarmos as nossas tarefas e percebermos aquilo que devemos fazer com o tempo que é finito. Como é que se enquadra estes cuidados farmacêuticos na gestão de tempo do farmacêutico? E também aproveito para fazer outra pergunta, porque a sua resposta foi tão completa que eu não gostava de deixar passar. Falou também da questão da proatividade, da reatividade do farmacêutico, pensar que as pessoas entram ao balcão, nos vêm ao balcão, não é? De que forma é que como é que integramos tudo isto? Estes 360 conseguimos integrar em toda a jornada do cliente, não é? Da jornada do paciente, doente, enfim. Bom, quanto à gestão do tempo, aquilo que eu posso dizer, e da minha experiência na farmácia, e não querendo extrapolar para nada nem nenhuma outra, eu acho que é preciso conhecermos a nossa realidade e os nossos doentes e as necessidades. E depois acho que é necessário adequarmos, e falo, lá está, da minha experiência, do meu dia-a-dia e da farmácia, adequar a gestão de senhas a essas necessidades, para podermos dar uma resposta adequada. E por isso acho que a gestão de senhas é importante. Acho que é importante haver uma via verde para quem quer um álcool gel, umas luvas, uma máscara, uma escova de dentes, etc. E depois toda a questão do atendimento farmacêutico e de quem necessita exatamente de um serviço, como eu há pouco designei, indicação farmacêutica, que antigamente se chamava aconselhamento, que é importantíssimo, e da dispensa também. E na dispensa de medicamentos temos que, se calhar, perceber que temos aqui duas situações. Fazendo aqui um pouco uma analogia com o hospital, o balcão da farmácia, seja ele em pé ou sentado, de facto funciona um pouco como uma urgência. E não temos, às vezes, esta dificuldade da gestão do tempo entre perceber o que é um doente crónico e o que é um doente agudo. E aqui, no caso da indicação farmacêutica, são situações agudas, muitas vezes, não é? Ou na maioria das vezes, mas no caso das prescrições, da dispensa de medicamentos, quando o médico prescreveu algo, aqui podemos ter, de facto, a situação dos doentes crónicos e dos doentes agudos. E a questão aqui dos crónicos e da importância de identificar riscos nestes crónicos e da identificação desses riscos, saber como identificar e classificar esses riscos, mas também, não só nos crónicos, mas também nos agudos, e poder então encaminhá-los para outros serviços. Mas não só, ao nível da dispensa e da indicação da farmacêutica, podemos identificar riscos, quantificar esse risco, se é um risco elevado, moderado ou baixo. E o risco elevado ou moderado de qualquer outra situação, vamos imaginar, estamos aqui no contexto deste videocast, não é? Promovido pela Biocodex, vamos imaginar uma situação simples em que uma pessoa vem com uma receita, por exemplo, para um antibiótico para uma infecção urinária. E o farmacêutico segue o seu protocolo de indicação aqui no âmbito da dispensa e verifica de facto que há um risco elevado, é preciso saber o que perguntar e de que é que estamos à procura, que há um risco elevado daquela senhora desenvolver uma cistite recorrente. E aqui coloca-se o risco é elevado, moderado ou baixo. Na minha opinião, quando identificamos riscos elevados e moderados, devemos intervir. E a partir daí surge todo um novo processo, não é? De adequar o que é que faz sentido ou não para aquela senhora em concreto, como é que eu posso prevenir um risco elevado ou moderado. Provavelmente nos baixos não fará sentido intervir. Isto é muito importante no âmbito da dispensa, no âmbito da indicação farmacêutica, mas também na questão que falou há pouco, da monitorização dos parâmetros. Monitorizar os parâmetros é fundamental para quando encontramos desvios,
àquilo que são os valores ditos de referência, ou que as guidelines nos recomendam, sabermos o que fazer com aquele doente. E aí sim podemos encaminhar, por exemplo, para a consulta farmacêutica. Obviamente que deve ser remunerada, não é? E, portanto, essa consulta deve ser focada inicialmente no processo de uso, se o doente sabe ou não usar corretamente os seus medicamentos, continuarmos a fazer a respectiva monitorização e, se o doente persistir com esses desvios, com esses valores elevados, por exemplo, de hipertensão arterial, de glicemia, etc., HbA1c, então aí sim encaminhar para a consulta de seguimento farmacoterapêutico, onde já vamos avaliar a efetividade e a segurança dos fármacos. E aqui também é importante não só ajustar os serviços às necessidades dos doentes, como também os profissionais de saúde da farmácia, provavelmente nem todos têm que saber fazer isto tudo. Também os próprios serviços têm níveis de complexidade diferentes, clínicos e em termos de farmacoterapia, e que exigem também skills ou qualificações diferentes dos próprios farmacêuticos. Isso é de facto muito interessante. Também falávamos aqui da questão das equipas e de como é que nós podemos envolver todas as equipas. E aproveitar o melhor de cada pessoa, não é? Da sua área de expertise, por exemplo, pode ser um bom exemplo disto, ou seja, quem é que se direciona mais para determinado serviço, por exemplo, dentro de um balcão de uma farmácia. Sim, mas é particularmente importante, e quando queremos pensar em serviços, indo mais uma vez aqui ao tema que nos traz hoje aqui, e quando pensamos no serviço da dispensa, como é que podemos requalificar a dispensa, requalificar a indicação farmacêutica, que são os serviços mais prevalentes na farmácia, por isso é que eu estou a mencioná-los novamente, é muito importante associarmos no nosso dia-a-dia aos protocolos de intervenção e como é que podemos integrar nos nossos protocolos a identificação do risco. A mesma coisa na monitorização de parâmetros. E para isso há dois aspectos que são críticos se nós queremos ter um serviço clínico na farmácia, ou seja, ir realmente ao encontro das necessidades do doente, que é registar a informação do doente, a informação não só farmacoterapêutica, mas dos seus parâmetros, para que possamos ter um histórico e detectar desvios. Isto é a base de qualquer serviço clínico, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, todo. É o básico, é o essencial, são os alicerces desta casa, deste farmacêutico clínico, deste mundo clínico, e se quisermos ser clínicos e nos assumirmos assim e nos afirmarmos pelo serviço e não pelos descontos ou outros fatores, exatamente, como hoje estamos aqui a falar, não é? É muito importante registarmos a informação sobre o nosso doente. Farmacoterapêutica, mas também relativamente a estes parâmetros que a Marta apontou há pouco. Mas também é muito importante, algo e que nós não temos cultura disto nem na farmácia nem nos farmacêuticos, registarmos o resultado da nossa intervenção. Não só a nossa intervenção, como o resultado. Um doente aparece e vem, queixa-se de diarreia aguda. E eu identifico, sim senhora, está ao meu alcance, cumpro os critérios todos, portanto não tenho que o encaminhar ao médico. Nós fazemos um diagnóstico de exclusão, nós farmacêuticos, é o termo, que vem descrito na literatura, e ok, está ao meu alcance tratar deste doente. Eu vou tratar deste doente com fármaco X, com um medicamento X, com um probiótico, um medicamento à base de probióticos. E eu devia registar isto, diarreia aguda, aquele doente, diarreia aguda, que eu recomendei este fármaco com esta posologia, ou esta duração de tratamento, e devia também, neste caso, ao fim de 3 dias, verificar de facto se o doente ficou com o seu problema resolvido ou não. E isto é um ponto crítico. Portanto, repito, não só registar a informação do doente, mas também da intervenção farmacêutica, porque só assim teremos evidência sobre aquilo que fazemos efetivamente e estaremos verdadeiramente a trabalhar e a saber os outcomes clínicos que produzimos fruto da nossa intervenção junto dos nossos doentes. E estes são 2 pontos críticos. Se queremos de facto assumir-nos como uma farmácia de serviços ou como um farmacêutico clínico que presta serviços, e eu digo isto, seja na farmácia comunitária, hospitalar ou fora, noutros contextos, nos lares de idosos, num consultório, numa clínica, portanto, abrir também aqui horizontes para este farmacêutico clínico, liberal, autónomo, é muito importante este registro do doente, mas também da nossa intervenção. Permite-me só, eu agora estou a ouvir aqui enquanto o cliente que vai à farmácia e efetivamente esses aspectos que a doutora Paula está a referir, eu enquanto cliente, doente, paciente, sentir-me acompanhada se sentisse que havia ou seja, para além de estarem a
a expandir o que é efetivamente a vossa competência, o vosso serviço, do ponto de vista do cliente e da relação. Eu estou a ouvi-la e provavelmente se eu fosse a uma farmácia em que depois fizessem esse follow-up, eu pensei assim, ok, este é o sítio, a tal relação de confiança que falávamos. Já falámos, e que não há pós-venda, não é? E que não há pós-venda, ou seja, era para mim um bom indicador de que, ok, eles cuidam de mim de alguma forma, não é? E acho que acaba por servir aqui dois propósitos, na verdade, não é? Este termo que agora a Marta usou é muito curioso, serviço pós-venda, não é? E de facto eu vou substituí-lo por seguimento ou acompanhamento farmacoterapêutico. Nós dissemos que isso não existia no outro episódio, dissemos que isso não existia. Ok. Então estamos alinhados. Porque efetivamente esse acompanhamento ou seguimento farmacoterapêutico é muito importante e quando surgiu o conceito no final dos anos 80 de cuidados farmacêuticos, paralelamente aos cuidados médicos, aos cuidados de enfermagem, não é? Portanto, estes cuidados clínicos que nós prestamos aos nossos doentes / clientes, de facto a ideia foi, a necessidade foi, quem é que poderia ser o profissional de saúde que podia assumir funções e responsabilidades na etapa do ciclo de vida do medicamento, que é a etapa do uso ou utilização. Porque aí estavam a ocorrer imensos problemas e com custos elevadíssimos. Em efetividade e em segurança dos fármacos, não é? E em Portugal igual, não é? Sabemos que 80 e tal % das pessoas que tomam medicamentos para a hipertensão não têm hipertensão controlada. A primeira causa de amputação de membros acaba por ser também, no fundo, relacionada com a diabetes, não é? E, portanto, como é que isto se explica neste contexto em que temos o sistema que temos, em que temos os medicamentos disponíveis, acessíveis até em relação de preço e tudo, não é? E portanto, como é que se explicam estes números, estes fenómenos, não é? Eu poderia dar outros exemplos, no caso da asma, no caso do glaucoma, em cada 10 pessoas que usam medicamentos antiglaucomatosos, só um é que sabe, de facto, instilar a gota corretamente, portanto, 9 não sabem. Podíamos falar dos dispositivos para a asma. Portanto, temos este cenário, este contexto e perguntamos o que é que nós podemos e devemos fazer. Esse tal, entre aspas, mais uma vez, esse tal serviço pós-venda, portanto, esse acompanhamento ao seguimento farmacoterapêutico, essa consulta, de uma maneira mais global, a consulta farmacêutica, como é que podemos ir e cobrar, ir por aí, ir ao encontro desta necessidade da população, estas necessidades farmacoterapêuticas, perfeitamente relacionadas com o medicamento, não é? E respondermos a isso. Como é que podemos alterar esses números? E só quando há esse serviço pós-venda outra vez, é que na verdade há uma passagem de foco do produto, do medicamento, para o doente, não é? Que é uma coisa que andamos todos a tentar, não sei se concorda comigo, mas acho que andamos todos a tentar passar o produto para o doente e de facto é aqui, neste serviço, em que o produto já não é assunto, não é? Porque o resultado, não é? Eu senti-me acompanhada. Não, mas é, efetivamente, não é? E acho que acaba por ser isso que me vai fazer querer voltar e continuar a ser cliente daquela farmácia, não é? Eu por ter confiado nas pessoas e saber que me estão a resolver um problema. Falávamos nisto outra vez, que é, acabo por sair de lá com o meu problema, não é? Resolvido e com a confiança aumentada naquela equipa e naquela farmácia. Doutora Paula, só uma pergunta da minha parte para terminar, não falo pela Alexandra, mas para terminar. Como é que vê, portanto, nós temos estado aqui em alguns episódios, e para também fazer aqui um contexto, temos estado a falar da Covid-19, da utilização das novas tecnologias, da utilização dos Teams e dos Zooms e as videoconsultas e etc. Como é que vê o serviço digital para uma farmácia? Acha que pode ser uma mais-valia para a farmácia e pode existir serviço digital? Acha que não? Serviço digital, não sei se está a referir à teleconsulta. Sim, pode ser teleconsulta ou outra forma de fazer uma forma de comunicar. Uma forma de comunicar. Pronto, portanto, não estamos a falar nem de e-commerce, nem de... Não, okay, isso é venda. Muito bem, exatamente, pronto. Portanto, neste contexto dos serviços, aquilo que eu sinto, e aqui concretamente nós aqui em Portugal, a preocupação foi muito grande, foi de garantir o acesso, de facto, do medicamento às pessoas, não é? E, portanto, otimizámos muito a nossa logística de entrega. E eu não estou a dizer de dispensa de propósito. A nossa logística de entrega. Acho que foi muito melhorada e as medidas que foram tomadas a nível nacional nesse aspecto foram extraordinárias e com uma rapidez incrível. As farmácias adaptaram-se
e que creio que conseguimos, de um modo nacional, massivo, chegar a todos os que de facto precisavam dos seus medicamentos. Não só no contexto da farmácia, mas também a integração dos medicamentos hospitalares com a farmácia. Portanto, tudo isto acho que são exemplos de que correu muito bem e da resposta que demos e com uma velocidade, acho que, ótima, fantástica. Uma capacidade de adaptação, de facto, das farmácias muito grande no que diz respeito à questão da logística. Falando dos serviços, eu acho que, de facto, nós nos focámos muito no home delivery, vou ter uma expressão inglesa, e se calhar pouco no home care. Ou seja, acho que ficámos aquém um pouco daquilo que poderíamos ter feito. E aqui, mais uma vez, a reatividade e a proatividade. Eu acho que houve outros profissionais que aproveitaram esta fase pandémica para desenvolver imenso as suas capacidades à distância, não é? De comunicação à distância, os psicólogos, os psiquiatras no contexto agora da saúde mental, mas não só, noutros contextos também, da nutrição e da medicina geral e familiar, até alguma medicina do foro das especialidades e das subespecialidades, e nós ficámos aqui um pouquinho para trás. Acho que temos aqui um caminho a percorrer, se quisermos de facto traçar este caminho clínico dos serviços, não chega provavelmente a entregar os medicamentos em menos de 24 horas ao doente. É preciso, se calhar, a seguir existir uma teleconsulta farmacêutica, seja por telefone, muitas vezes, portanto, nem sempre com imagem. Isto agora depende das características dos nossos utentes, e sempre temos utentes mais velhos, às vezes com dificuldades de audição, nem todos terão um telemóvel, um smartphone, portanto, com todas as condições, ou um computador, mas, de facto, comunicarmos com essas pessoas, irmos além, prestar um serviço. Claro. E o primeiro serviço será sempre no âmbito da dispensa, que será sempre avaliar a farmacoterapia, se está adequada ou não àquela pessoa, aquela indicação, aquelas doses, e se a pessoa sabe como é que vai usar aquele medicamento e durante quanto tempo. E portanto, começando pelo essencial, que será isso, da dispensa, fazer isso à distância. Acho que será um próximo passo. Precisamos de esperar que o cliente entre outra vez. Exatamente. E depois o respectivo acompanhamento. Aquele doente, há necessidade de monitorizar, que parâmetros é que queremos monitorizar e por aí fora. E isto é um mundo que não para. Nesta atual, e com as tendências futuras e hoje com o que já sabemos, e eu disse há pouco que eu achava que o laboratório e a personalização dos tratamentos ia exigir muito de nós, e eu acho que de facto é essencial toda esta questão, não só já dos fármacos, mas da farmacogenómica. De passarmos a saber quais são, de facto, em termos de DNA dos nossos doentes, qual é que é a suscetibilidade relativamente à metabolização de determinados fármacos. Tudo isto vai exigir de nós depois se há os polimorfismos, não há, portanto, toda esta questão da genética, da genómica, da epigenética, vai exigir de nós, de facto, esta personalização da farmacoterapia. Não há mais personalização do que isto. E, portanto, se calhar, muitas inefetividades e muitas inseguranças com as quais hoje nós nos deparamos, provavelmente vamos ter uma explicação em breve para elas e vamos ter que ajustar. Se calhar aquele doente não precisa de 1000 miligramas de X, que será o padrão, não é? Que a indústria faz, precisará de 100. Ou de 2000, ou 2000. E daí os manipulados e, portanto, daí a questão da manipulação e da personalização da farmacoterapia, sim. Obrigada, doutora Paula. Não sei, doutora Paula, não? Isto acho que foi mais do que completo. Hoje falámos, obrigada mais uma vez, falámos de pensar serviço e na perspectiva da doutora Paula, que claramente enriqueceu aqui os nossos conteúdos em termos do que é isto, efetivamente, pensar serviço, do caminho que ainda há a percorrer, mas também das boas práticas que já existem, felizmente, dentro das nossas farmácias. Acima de tudo, nunca esquecendo que pensar serviço passa também pelos produtos, pelos medicamentos, mas acima de tudo pensamos sempre no nosso cliente e na forma como nós podemos estar mais próximos e garantir não só esta relação de farmacêutico-cliente, mas acima de tudo a eficácia dos resultados que ao fim do dia, desculpem esta expressão, no fim do dia acaba por ser o que é efetivamente importante dentro do que é este serviço em si. Obrigada por ter estado desse lado e até ao próximo episódio.